Gente, nós temos a honra de ter o Dr. Michelangelo e ele é trainer internacional em programação neurolinguística pelo Instituto IANPL em Zurique, na Suíça, Master Trainer em Neurociência pelo Instituto Italiano de Neurolinguística e Master Coach pela Associação Italiana de Coaching e Master com pós-graduação em Comunicação Internacional. Ainda tem muito mais coisa aí, né? Mas eu dei uma enxugadinha para que a gente possa ouvir o senhor falar. Como a programação neurolinguística ela pode ajudar os pais? Como ela pode ajudar? Como é que ela veio para justamente alinhar, né, a tudo isso? Justamente nós podemos se alinhar em geral na nossa vida, como eu posso fazer uma escolha de me alinhar na minha profissão, no meu objetivo de estudante, na minha atualização, e também em transmitir algo a outra pessoa, seja o meu aluno, como o caso hoje do Teacher, ou seja, para os jovens pais que estão começando nesse desafio nada fácil, principalmente na vida moderna, com todo que esse overflowing de estímulos, de informações, até de perigos, às vezes, porque as novas gerações têm que lidar. Eu posso muito bem tentar trabalhar no alinhamento, focando nisso. Uma coisa importante da programação linguística é que quando ela nasce, para citar sempre as fontes devidamente, nós somos pequeninos, a análise, mas se conseguimos subir em cima dos ombros dos gigantes, podemos já ver um pedacinho mais longe. Quando ela nasce, o grupo dos pioneiros, Grinder, Bandler e as próprias equipes, eles já modelaram, primeiramente, três craques da história da terapia, que eram Milton Erickson, grandissimo hipnotista, talvez o maior hipnotista da história do mundo, Fritz Perl, inventore e criador do modelo conhecido como Gestalt, e Virginia Satir, provavelmente até hoje a maior terapeuta familiar que pisou no planeta Terra. Sim, sim. E modelando, já modelando eles, principalmente a parte de Virginia Satir, que na terapia familiar, já a programação neurolinguística, que tem uma abordagem de entrar na estrutura profunda, não é apenas um copiou, colou a técnica, mas quero primeiro estudar, entender qual é a mecânica, como a pessoa faz e trabalha, e começou a modelar os três, e a parte de Virginia Satir, e também de Fritz Perl e de Milton Erickson, contribuíram a criar várias ferramentas que incidem no relacionamento interpessoal e também familiar. Mais tarde, o Bert Hellinger, com as constelações familiares, enriquecerá ainda mais o modelo. Sim. Por exemplo, uma coisa muito simples que todo mundo pode entender, a programação neurolinguística individua in una parte que ela é chamada modelo por partes internas, que nós somos feitos de uma síntese de várias partes interiores. Uma coisa é, por exemplo, o nosso DNA. Eu estava falando antes com a amiga Regina aqui do DNA de São Luís, estávamos falando. Uma coisa, nosso DNA, a nossa inclinação natural, e também ela contém alguma herança genética, temperamental, de inclinação. Também há uma síntese das influências externas. É claro que se eu estou nascendo na Itália ou estou nascendo no Brasil, já desenvolverei uma sensibilidade para algumas coisas artística, renascimental, da Idade Média, etc., ou para a natureza, De Amazônia, acordo com o alegria, seu samba, contexto, né? carnaval, que é o que nós também fascina muito do mundo de vocês, que é muito atraente para nós, é uma descoberta sempre cada vez mais gostosa e interessante. Enfim, há um condicionamento cultural. Então a programação neurolinguística está dizendo, olha que você tem algumas partes internas que é criança,
você tem alguma parte interna que ela é um resultado dos vários imprintings, são chamados, das várias injeções culturais, Experiências, né? condicionamentos, experiência. Às vezes tem crenças e convicções inoculadas desde a infância que a pessoa não racionalizou que são tais, mas que ainda hoje estão exercendo uma influência. E também tem o nosso livre-arbítrio adulto, tanto é que já Freud, no começo, Jung, depois mais tarde Eric Berne. A definição de Eric Berne, o pai da análise transacional, é interessante, porque ele dividia o humano em três, chamava simplesmente pai, criança, adulto, e dizia: criança é a parte instintiva, natural, que sofre, que ri, que deseja, que tem simpatia, antipatia. Pai é justamente um reflexo da educação recebida, tanto normativo, regras impartidas para que a pessoa possa não ser desadaptada, mas ficar dentro da nossa sociedade, assim como parte afetiva, fazer crescer, que é a nossa parte como teachers, como professores, como terapeuta, saber conduzir, saber transmitir segurança, proteção, etc. E adulto que para cavalcar a metáfora do mesmo Sigmund Freud, é a parte do iceberg que se vê acima da superfície da água do mar, enquanto as outras partes estão abaixo da superfície do mar. E nós pensamos que a parte adulta, a parte racional, é a que pode nos guiar. Isso é uma simples ilusão, porque o que move o iceberg é a Titanic, é a correnteza por baixo, é o volume e a massa por baixo, que na realidade são mais pesantes. Então, a programação neurolinguística está dizendo: olha, primeiro, você já recebeu um condicionamento parental, cultural, bem forte, bem importante. Tem as suas inclinações temperamentais, etc. E tem a sua parte adulta de raciocínio, de livre-arbítrio, de poder processar as informações com uma forma lógica, analítica. E as três você tem que, primeiro, saber que estão em você. E segundo, na medida que se fala de educação, que por uma série de coisas você está lidando com as mesmas três nas suas crianças. É o conjunto, né, doutor? É o conjunto de tudo isso que faz o nosso pensamento, né? São dessas Exatamente. experiências, são desses modelos que nós tivemos na infância. Então, é esse conjunto, né, que faz justamente o nosso pensamento. Sim, a programação neurolinguística, por exemplo, usando uma metáfora, aí me permita um pouco de campanilismo toscano, que sou da Toscana, o Michelangelo, aquele verdadeiramente famoso, vamos fazer essa metáfora, pegava um mármore de Carrara, um bloco de mármore, e começava com o pincel a ferramenta dele a soltar a pedra em excesso para fazer sair a estátua, a Piedade, o Moisés, o Davi de Michelangelo. É como se, usando essa metáfora, a PNL nos está dizendo: olha, de 0 a 5 anos, você já está criando a silhueta. Então, imagine o Davi de Michelangelo, já a altura, a longura dos ombros, do quadril, das pernas, tirando do bloco, da pedra bruta, tirando, você já tem a silhueta dele de 0 a 5 anos. Já um trabalho medonho importantíssimo já está feito. De 5 até 11, 11 e meio, você faz os detalhes. Você já faz a musculação do Davi antes de jogar a pedra contra a agulha, aquela tensão que o escultor tenta transmitir na obra de arte dele. Você faz os detalhes, faz os cabelinhos de Jesus deitado na Maria, com a maravilhosa piedade que ele esculpiu, faz os detalhes. E há 11 anos e meio, o trabalho, a programação neurolinguística nesse ponto é muito clara, está já feito.
E as pessoas têm a tendência, com essa bagagem, a fazer a viagem da vida toda. A não Sim, ser que aconteça algo de forte, como um trauma, como alguma coisa depois, ou a não ser que elas entrem num percurso de conscientização sobre isso, que pode ser programação linguística, mas muitas outras disciplinas, entre num percurso de conscientização, de expansão de consciência, qual que seja a ferramenta, a filosofia, qual que seja a escola, mas qualquer percurso que tenha como foco uma expansão de consciência, pode, primeiro, tomar consciência disso e, segundo, começar a lidar com a não fácil palavra da mudança, cambiamento. sim. Não é fácil, né? Mudar. Mudar não é fácil, realmente. Não é Mas fácil. a gente já requer um querer, né? Requer um olhar para dentro de si. E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Na Itália tem um ditado, eu vou tentar falar o italiano aqui, o senhor me corrige se estiver errado, viu? Ah, é Não maravilha. falo italiano, mas eu vi que na Itália tem um ditado que fala o seguinte: Nessuno studia da genitore. O que Oh, quer que dizer? italiana bonita que adquirimos, são lei. Falei bem? O que quer Falou dizer? perfeito. Ninguém Falou perfeito. estuda para. Falou? Falou legal? Ah, então ótimo. Falou legal, falou legal. Ninguém estuda para ser Aprovada. pais. Ah, obrigado. Ninguém estuda para ser pais. O que os italianos querem dizer com isso? Sim, é que nós temos escola por tudo, escola de gramática, de língua, de matemática, de aritmética, depois de tênis, de kitesurf, de tudo mais. Porém, muitas vezes se pensa que isso tem que ser deixado apenas a uma questão de temperamento, de caráter, de inclinação natural, ou simplesmente a um nível subconsciente, um nível às vezes inconsciente profundo, eu tenho tendência a repetir o que eu recebi como é pavloviano, se diz na Itália, né? Pavlov, aquela coisa que me condicionou e depois eu continuo repetindo, sem saber, mas vou a reproduzir sobre meus filhos o que eu teve com as devidas adaptações, mudança dos tempos, do meu livre-arbítrio, claro, mas fundamentalmente os pais são deixados a uma mistura de como eu consigo fazer do meu melhor, por exemplo, sem saber que existe modelos por partes, que existe uma síntese da educação recebida, que pode ser normativa ou afetiva, que pode ter uma inclinação natural que é mais tendente ao simpático ou ao empático ou ao antipático, do grego antigo pathos quer dizer coração, então simpatos, pessoas que têm mais uma tendência a ter uma sintonia de coração com os outros, mais que antipatos. Então, existem uma série de instrumentações que podem muito bem na ABC hoje serem colocadas com umas pílulas, umas pílulas de pequena sabedoria, de pequenas instruções para o uso dessa nada fácil profissão, vou repetir, di ser mãe e pai. Então, na escrita di italiano, provocatoriamente, fala, essa aqui é uma coisa tão importante, porém, olha aí, ninguém deu ajuda, ninguém deu uma mão aos pais e mães que fizeram do melhor que eles Sim, puderam, naquele momento, naquela história, com as informações que tinham, pouquíssimas, ou apenas repetindo um roteiro familiar que vem de longe, de uma forma pseudo-automática, mas nunca tiveram aula de condução do carro, da maternidade e da paternidade exercida sim, sim. educativa.